Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Flávio Silva e hoje eu tô aqui para esclarecer uma dúvida e para te passar uma dica super importante sobre como você faz para escolher a melhor localização para você morar aqui na região de Caucaia. Se você vai comprar uma casa, um apartamento, esses fatores que eu vou te explicar nesse momento, eles podem fazer total diferença na hora de você escolher o seu imóvel. Simplesmente pelo fato de que eu costumo sempre falar para os meus clientes, se você hoje recebe uma informação que esteja de uma certa forma incompleta ou incorreta, isso vai te induzir a tomar uma decisão incompleta ou incorreta. Então imagina só, se você leva em consideração apenas um fator desses 3 ou 4 fatores que eu vou te explicar durante esse vídeo, e nesse caso, se desses 4 você leva em consideração apenas um, talvez a sua decisão ela não seja ali 100% assertiva pelo fato de que nesse momento você não levou em consideração outros pontos que poderiam ser tão importantes quanto esse primeiro. Então assim, hoje eu vou tentar passar de forma rápida, clara e objetiva para você o que eu penso a respeito de localização baseado na experiência que eu tenho durante esse período que venho trabalhando e ajudando pessoas a conseguirem realizar o sonho da casa própria. Basicamente, o que muitas pessoas pensam é que o primeiro ponto, que é o mais importante, que no caso a parada de ônibus, esse aqui seria o santo graal, seria o principal e o mais importante de todos os pontos. Eu concordo sim que você precisa ter ali uma parada de ônibus próxima, até porque muita gente acaba precisando para ir para o trabalho ou para se deslocar para outro lugar, ou às vezes o casal ele tem um carro, mas aí eles ficam revezando, e nesse caso aqui uma parada de ônibus ela é importante sim, mas deixa só te perguntar uma coisa, esse ponto que você possivelmente já esteja pensando, talvez não seja o principal ponto, simplesmente pelo fato de uma pergunta só. Existem pessoas que elas precisam de ônibus, outras pessoas que precisam um pouco menos de ônibus e acabam precisando de outras coisas além do ônibus com mais frequência. E a grande questão é essa. Quando você vai analisar as necessidades de uma pessoa, quando você vai olhar as suas necessidades, basicamente você só tem que olhar duas coisas. A primeira, a frequência que você precisa daquilo e, nesse caso, em qual quantidade você teria essa necessidade. Ou seja, se todos os dias você precisa de uma grande quantidade disso que você está se referindo, vamos pegar o exemplo do ônibus, se eu preciso pegar ônibus várias vezes, né? Nesse caso aqui, se eu preciso pegar ônibus todo dia, durante 3 vezes ao dia, o ônibus para mim é um ponto fundamental. Mas se nesse caso a frequência que eu pego o ônibus ela é pequena, então nesse caso o ônibus talvez ele não seja o principal fator, ele é importante, mas não é o primeiro. Então, quando eu coloco essa análise de necessidades, é porque existem pessoas com necessidades específicas. Como, por exemplo, ontem eu estava conversando com uma pessoa que a principal necessidade deles é ter uma pessoa para cuidar dos filhos e essa pessoa ela possa estar chegando rápido na casa dele, sem que essa pessoa precise pegar um ônibus também. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de uma necessidade específica. E a grande questão é que muitas vezes a gente não pensa nisso. E nesse caso, eu quero te levar a pensar a respeito disso. Qual que é a sua necessidade mais importante? Então, pensa na tua rotina, pensa na rotina da sua esposa, se você é casado, e analisem juntos para saber qual que é a melhor e qual que é a principal necessidade de vocês para que a partir disso vocês consigam ali já ter um parâmetro daquilo que vocês precisam e daquilo que vocês necessitam diariamente. Esse aí seria o primeiro ponto. Uma análise de necessidade. Essa é a primeira coisa e a mais importante. Lembrando, você está comprando um imóvel que você vai morar por muitos anos. Então, se você está comprando um imóvel que você vai estar morando por muitos anos, é sim de total importância você levar em consideração esse pensamento, de você parar um pouco para pensar sobre isso e pensar e conversar sobre isso, porque depois que você compra, não existe mais possibilidade de você trocar ou voltar atrás, não existe essa questão do arrependimento na compra de um imóvel. Geralmente, esse tipo de imóvel que a gente trabalha, que são imóveis do Minha Casa Minha Vida, você vai financiar ele durante um tempo. Então, o ideal é que você tome a melhor decisão. E é por isso que eu estou criando esse conteúdo, para poder te ajudar nesse sentido, tá? Então, quando a gente está falando de análise de necessidades, é basicamente você perguntar para você mesmo qual é a frequência que eu preciso dessa coisa que eu acabei de pensar. O segundo ponto é que muitas pessoas também não observam, é que a localização ela também influencia
na segurança para você e também para as pessoas que moram com você. Olha só, eu coloquei aqui 2 itens que são super importantes. Geralmente, quando a gente vai visitar um imóvel, quando eu levo alguém para conhecer o empreendimento, esses pontos são super importantes. Como é a vizinhança? Geralmente, quando a gente vai à tarde, por exemplo, existem empreendimentos como, eu vou explicar para vocês mais na frente, mas tem empreendimentos que a gente vê pessoas no meio da rua à tarde conversando. E hoje em dia, é uma coisa que eu já observo que não é tão comum. E eu tenho isso como uma percepção muito mais receptiva do que uma rua, por exemplo, que não tenha outra pessoa, que não tenha ninguém, né? Então, nesse caso, acaba que quando a gente tem vizinhança, né, uma vizinhança mais familiar, a rua ela se torna mais tranquila, ela se torna mais agradável de se estar. E nesse outro ponto, a pergunta é tranquilo ou esquisito, né? Porque existem ruas que você vai ver que elas são tranquilas, elas passam uma paz tão grande que você observa, vê, olha, aqui é bem legal. Mas já existem ruas que também são ruas bem tranquilas, mas elas têm uma aparência de ser meio esquisitas, né? Então, observa isso. Essa análise também é importante. Olhar aquilo que é tranquilo e aquilo que é esquisito são 2 coisas totalmente diferentes. Quando você olha e sente aquela tranquilidade, quando você observa aquela rua, você consegue perceber um pouco mais. Caso você não conheça a região, você também pode pesquisar um pouco com o seu próprio corretor, ele pode te dar mais informações, ele vai poder te explicar melhor sobre aquela região, porque geralmente, como eu costumo falar, se o corretor ele não é especialista no bairro que ele está te apresentando esse imóvel, talvez para você essa não seja a melhor opção, pelo fato de que esse corretor ele precisa ter domínio total da região que ele está trabalhando. Até porque você está comprando um imóvel naquela região baseado nas informações que ele vai te passar. Então, é necessário sim que ele seja especialista naquela região. É uma obrigação, não é um algo a mais, não é algo que o corretor ele tem que ser extraordinário para saber. Não, isso faz parte da profissão do corretor de imóveis. Se ele trabalha no bairro X, ele precisa ser especialista no bairro X. É obrigatório. Por quê? Você está comprando um imóvel, não uma roupa, não uma blusa, não um calçado, é um imóvel. E esse imóvel ele precisa ser uma decisão muito assertiva. E é isso que eu sempre gosto de passar para as pessoas que eu atendo. Ser assertivo naquilo que a gente está fazendo. Então, a segurança ela pode ser um ponto muito importante e hoje a gente sabe que no nosso estado é necessário sim a gente levar em consideração esse ponto e um fator super importante que é a segurança. Quando a gente está falando de localização, muita gente também pensa que esse fator, que no caso seria o terceiro item, que é a economia, é um ponto que a gente não leva em consideração. Mas quando você está bem localizado, posicionado em um bom local dentro do bairro, o que é que a gente observa? 2 itens vão acontecer nesse momento. A primeira coisa que vai acontecer é que você vai economizar o seu tempo. Porque o tempo que você levaria para se deslocar para uma farmácia, para um supermercado, para uma padaria, agora esse tempo que era dessa forma, ele vai ficar dessa forma. Ele vai ficar mais curto. Se era 10, agora pulou para 2. Então, nesse momento você ganha tempo. E uma coisa você tem que entender. Tempo é uma coisa que não se compra, tá? Você tem 24 horas, eu tenho 24 horas. Se a gente não aproveitar bem esse tempo, a gente não vai ter praticamente espaço para fazer muita coisa. Então, ter um tempo hábil para fazer todas essas coisas é super importante. Se você hoje está pensando em comprar um imóvel, faça o possível para que você esteja ali dentro de uma boa localização, para que você possa se deslocar para vários lugares em pouco tempo. E isso vai te economizar tempo. E tempo é uma coisa super importante, principalmente para você que tem aí a sua rotina toda cronometrada. Tem um horário para trabalho, para entrar, para sair. Então, economizar tempo é importante para você conseguir aproveitar com as pessoas que você gosta, né? Você está com seu filho, você está com sua esposa, vocês poderem aproveitar a parte que é mais interessante na vida. E nesse caso, quando a gente está falando de tempo e economia, a gente também está falando de dinheiro. Porque pelo fato de você estar bem localizado, vai ficar mais fácil de você se deslocar, vai ficar mais fácil de você sair para um outro lugar, vai ficar mais fácil de você ir até um restaurante ou até uma sorveteria, vai tomar um açaí, vai para uma academia. Tudo isso vai te economizar tempo e dinheiro, porque o tempo, pelo fato de que você vai se deslocar mais rápido, mas o dinheiro, porque todas as coisas estão próximas. Então, nesse caso, vai ficar mais simples de você conseguir estar indo e economizando recursos para qualquer lugar que você pense, né, que esteja ali dentro da sua região, das necessidades básicas que a gente precisa diariamente. Basicamente, o dinheiro ele vai conseguir atender essa necessidade sim. E talvez nesse momento você esteja se perguntando, Flávio, esses itens que você falou, achei totalmente relevantes. A gente falou inicialmente da parada de ônibus, mas a parada de ônibus ela também pode ser
um segundo ou um terceiro ponto importante. Aí a gente falou sobre a análise das necessidades. Isso aqui é um ponto importante. Depois a gente falou sobre segurança e depois sobre economia. E esses 3 pontos, eles são fundamentais. Mas será que existe mesmo empreendimentos dessa forma? Será que é possível a gente encontrar? Eu vou te dar aqui um exemplo baseado nesse empreendimento que a gente está, nesse momento, em lançamento aqui na região do Parque Potira. Esse é um apartamento com planta de 2 banheiros, que eu acho também super importante. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre planejamento depois, e acredito, se você acompanhar esses vídeos que eu vou publicar, com certeza você vai receber essa informação. Mas vamos lá. Esse empreendimento, por exemplo, ele fica no Parque Potira, praticamente na rua principal aqui do nosso escritório. Então, assim, a rua comercial do Parque Potira, e logo esse empreendimento ele fica meio que quase que em esquina, né, com essa rua principal. Então, a gente tem uma localização que, em todos esses parâmetros, ela vai atender a necessidade das pessoas, porque além de ser uma rua tranquila, a gente tem proximidade de tudo. Além de tudo, você também tem uma planta que hoje atende a necessidade de muitas pessoas pelo fato de que ela tem 2 banheiros e a localização dela é muito privilegiada. Então, assim, existem sim imóveis que hoje estão dentro dessas condições. Ah, Flávio, eles são mais caros? Muito pelo contrário. Em algumas vezes, como o exemplo desse empreendimento, eu vou ter hoje esse empreendimento com um preço abaixo até de alguns apartamentos aqui no bairro com apenas um banheiro e uma planta diferente. Então, às vezes, pelo fato de você não ter a informação correta, em muitas situações talvez você perca uma oportunidade muito interessante, que poderia ser a oportunidade que seria ideal para você. Então é super importante você estar ali alinhado com o seu corretor de imóveis. É super importante você estar alinhado com as pessoas que estão ali para te ajudar. E essa pessoa ela tem que estar muito afiada nas informações que ela precisa te passar. Porque essa decisão é, como eu falei no início, é uma coisa super importante. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Você precisa realmente ter plena convicção das informações que você está recebendo e, a partir disso, tomar suas decisões com essas informações corretas, tá? Então, eu espero ter te ajudado nesse vídeo. Quis tentar passar aqui de uma forma simples, clara e objetiva para você como escolher a melhor localização em um apartamento aqui no Parque Potira, na região de Caucaia. E eu espero que eu tenha te ajudado. E se você gostou desse vídeo e você quiser tirar alguma dúvida, quiser conversar um pouquinho comigo sobre esses empreendimentos, por exemplo, aqui do Parque Potira, você pode me chamar aqui nos comentários, você pode mandar uma mensagem inbox para mim, sem problema. A gente vai conversar e quem sabe eu posso até te ajudar a realizar esse sonho da sua casa própria, tá? Então a gente fica por aqui, a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos.